dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos dar início ao estruturalismo como deveria ser. Na aula anterior a gente só falou sobre a história do Titian. Hoje a gente vai conhecer a sua obra em si. Espero que vocês tenham passado um ótimo carnaval. Com certeza deve ter sido melhor do que o meu, que passei dentro de um laboratório. Passei o tempo todinho e foram um dos melhores momentos da minha vida. Ah, como foi bom, cara. Só testando reações em halogênios, baterias, oxirredução. Foi uma beleza. Só no domingo que eu botei um Days Gone, tomei uma cervejinha, claro, que eu tive tempo e comecei a produzir as aulas, o resto das outras aulas. Tanto é que saiu hoje. Hoje não, segunda-feira já tinha algumas prontas. Enfim, vamos começar a diferenciar a obra do estruturalismo das outras obras. O estruturalismo tem algo que é interessantíssimo a gente comentar, que é a forma como ele lida com a experiência humana. Lembra-se que o Wundt lá, ele falava sobre a experiência, que o objeto da psicologia é o estudo da experiência imediata. Então, vocês se lembram, se vocês viram as aulas anteriores, ele falava isso daí. Só que o estruturalismo do Titchener, ele fala sobre uma experiência consciente. Isso aqui é muito interessante. Esse aqui é o ponto-chave do estruturalismo e a diferença dele com o resto das outras coisas. Então vamos lá. Então ele parte do pressuposto de que uma parcela do mundo da experiência humana, por mais que seja um todo, ela se ocupa em aspectos diferentes. Por mais que exista um todo de experiência humana, cada experiência ela tem aspectos diferentes. É isso que ele chama de experiência enquanto dependente de quem está passando por ela. No caso aqui, é como se ele tivesse dado um upgrade na teoria do Wundt, que ele dizia lá que a experiência imediata dava para fazer lá tal, tinha a questão do individualismo humano, certo, mas só que tinha ligações entre duas fases, era uma bifase. Aqui ele tira essa parte de bifásica e coloca apenas como um diferencial de pessoa por pessoa, vamos dizer assim. Influência do associalismo e tal, como eu já falei. Aí aqui nessa parte que eu destaquei, ele fala outra coisa que é extremamente importante. Esse tipo de experiência ele difere da estudada pelos cientistas em outros campos. Aqui ele tenta tirar a psicologia do método científico, pelo menos como era usado. Então a ideia inicial dele era tirar a psicologia como uma forma de ciência estudada como era. A gente ficou falando muito sobre essa questão, eu não vou repetir de novo, porque foram mais de 6 aulas aí por aí que a gente ficou falando sobre essa questão. Como foi difícil a psicologia ser considerada uma ciência e sair da psicofísica. Aí aqui o argumento dele é que os físicos veem apenas o processo fisiológico ou processo físico, bioquímico da coisa. O psicólogo, ele vê a vivência daquela pessoa que é observada pelo psicólogo, o observador humano e a sua vivência. Esse aqui é um argumento que até hoje ele é muito utilizado, que é a questão de pode estar 35 graus aqui na sala, mas se não tiver quem sinta 35 graus, pode ser um grau diferente. Ele é um dos primeiros a usar esse tipo de argumento, que é o argumento da temperatura física e a temperatura sentida. Ele dá essa diferença. Então vamos lá ver o que ele diz aqui. São independentes das pessoas que passam pela experiência. A temperatura de uma sala pode ser 35, haja ou não alguém na sala para senti-la. Contudo, quando há observadores na sala,
que relatam que o calor os incomoda, essa sensação é vivenciada por essas pessoas e depende delas. Essa experiência é que é objeto do estudo da psicologia. Isso aqui, ele está querendo dizer o seguinte, que lá existem os graus dentro da física, os 35 graus Celsius, porém, as pessoas não entendem que é 35 graus Celsius. Elas apenas se sentem incomodadas. E aquilo cria uma experiência sobre aquilo, uma vivência sobre aquilo naquele exato momento. E é exatamente esse ciclo fechado que acontece dessa vivência que é o objeto da psicologia. E não a ideia do Wundt lá de ficar tentando fazer dor lá para os caras lá numa máquina lá experimental. Então esse é o grande diferencial do estruturalismo. Aí aqui a gente vai ver uma clara alfinetada do Titya contra o seu querido senpai, que é o Wundt. Então ele desafiou o próprio senpai, mano. Aí o que ele diz aqui? O Titya alertou para o fato de que no estudo da experiência consciente não se deve cometer o erro de estímulo, que era exatamente aquilo que o Wundt fazia. O senpai fazia isso, e ele não queria que acontecesse isso porque ele considerava um erro estimular. Precisa ser algo espontâneo. Confundir o processo mental com o estímulo ou com o objeto observado. Por exemplo, observadores que veem uma maçã e a descrevem como maçã, em vez de falar das tonalidades, do brilho e das características espaciais que percebem, cometem o erro de estímulo. O objeto da observação não deve ser descrito com a linguagem cotidiana, mas sim em termos de conteúdo consciente da experiência. Então, o que foi que o Titya viu que o Wundt não tinha visto antigamente? Ele tinha visto como a crença e a consciência elas atrapalham dentro do mundo da experiência. Isso foi uma das coisas mais fodas que ele fez. Ou seja, já estou falando para vocês a contribuição dele. Essa daqui é a maior contribuição do estruturalismo. É a forma como a experiência pode ser diversificada. Preste atenção, a nossa experiência sendo diversificada através da crença, tanto através da crença quanto através do conhecimento. O que ele chama também de erro de estímulo pode ser também você estimular. Uma pesquisa, por exemplo, estimulada não poderia acontecer nos padrões do Titya, porque ali existe uma interferência à consciência. Ou seja, a experiência não seria a mesma, porque você está fazendo uma orientação em cima e não há nada de natural. Aí chegamos ao X da questão, que são esses dois aqui. Ó. E é exatamente aqui que a gente vai passar aqui. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso, sobre erro de estímulo e conteúdo consciente, para a gente conseguir fechar bem a aula de hoje. Então a gente precisa entender o que seria o erro de estímulo que ele fala aqui no final com mais detalhes. Aí, vamos lá, vamos por detalhes. O que ele considera erro de estímulo? Existem dois processos. Existe o processo dentro da mente e o estímulo como o processo do objeto em si, vamos dizer assim. O processo mental ele não pode se confundir com o processo estímulo. Essa é a ideia base. Quando ele fala que você vê uma maçã e descreve uma maçã, só que você não está vendo o que está por trás daquele processo. É isso que ele dava uma rolada no Wundt, porque o Wundt ele se guiava com estímulos, como a gente já conhece, a gente estudou nas aulas passadas sobre ele. E ele dizia que isso era um erro, porque não está vendo o processo mental em si, que é aquilo que ele chama de conteúdo consciente da experiência. Isso aqui é muito importante, cara. Essa aqui é a joia rara do estruturalismo, o conteúdo consciente da experiência.
aqui vem memória, aqui vem consciência, aqui vem crença. Isso é que é importante, porque conteúdo é você ter, é uma bagagem já construída. Quando eu falo em conteúdo, eu estou falando que existe algo ali, ok? Beleza. Então, se existe algo ali, quando eu coloco consciente, significa que eu sei que existe alguma coisa ali. Aí, quando eu junto conteúdo consciente da experiência, eu digo que eu sei que existem experiências dentro de mim. Hoje em dia a gente sabe que nem sempre é assim. Existem conteúdos que são inconscientes. Mas, porém, todavia, nesta época aqui do Teacher, era muito importante o conteúdo consciente da experiência como objeto da psicologia. E essa é a chave que a gente estudou hoje, na verdade. E a gente vai discorrer nas próximas aulas mais sobre objeto estímulo, que é essa parte aqui, e entre outras coisas também, porque é um conteúdo muito grande. Então, na próxima aula, a gente continua falando sobre o estímulo, o problema do estímulo, que o teacher fala lá tal, e discorre sobre isso. Então, até a próxima aula e valeu!